Estamos hoje no 53º dia da exposição bíblica Filipenses, a Carta da Alegria, capítulo 2, versículo de número 23. O tema de hoje é no mínimo interessante, entre o esperar e o agir. Diz assim o texto da palavra: de sorte que espero enviá-lo, aqui no caso é Timóteo, a vós, os filipenses, logo que tenha provido a meus negócios. Obrigado, ocupe o seu assento. Ao retomar a intenção de enviar Timóteo, como Paulo fala no versículo 19, ele nos revela que a maturidade cristã aprende a esperar no Senhor com discernimento e a agir com prontidão. Vivemos em tensão constante entre agir e esperar. Há momentos em que queremos respostas imediatas, como se diz aí, é para ontem, não é assim? Mas Deus, por vezes, nos conduz por caminhos onde a clareza vem pouco a pouco, passo a passo, e a única coisa que nos resta é esperar e confiar. O apóstolo não age de forma precipitada diante de sua situação jurídica. Ele está para ser julgado, ele crê que vai ser liberto e vai ter com os filipenses, mas há uma tensão aqui entre o que vai acontecer. O veredito vai ser favorável ou ele vai ser condenado. Ele espera nitidez no caso, para que então ele venha agir rapidamente, enviando o seu discípulo Timóteo, seu discípulo amado. Neste versículo, vemos não apenas uma decisão prática, mas uma teologia viva da total dependência de Deus. 2 pontos, esse versículo, separo ele, que é: de sorte que espero enviá-lo a vós. Essa palavra que foi traduzida aqui, de sorte, que melhor aqui para mim seria traduzido como portanto, ela é duas palavras no grego, é men un, que significa portanto, assim sendo. Esta é uma partícula de transição que conecta o caráter aprovado de Timóteo à decisão prática de Paulo enviá-lo aos filipenses. Então, portanto, dado que ele é tão confiável por ter a atitude, a mentalidade de Cristo, ele é um servo, está ali para abençoar pessoas, servir a igreja, enfim, Timóteo é escolhido para esta missão. Vemos que a escolha de Deus para a missão não é pelo talento, mas pelo caráter. Eu vou repetir isso aqui. A escolha de Deus para a missão não é pelo talento, mas pelo caráter. E isso está muito claro. Eu vou usar só um texto, como ele é bem conhecido, eu fiz questão de utilizá-lo ele. 1 Samuel 16:7. Veja, há uma escolha de Deus, e aqui que eu estou falando é bem claro, não é escolha para a salvação. Deus não faz acepção de pessoas, tá? Ele salva todos sem distinção, todos os que creem em seu nome. Mas aqui eu estou falando uma escolha seletiva para a missão. Então Deus não escolhe pelo talento, mas pelo caráter. Isso é muito claro como a luz do dia. Veja só. Deus envia o profeta Samuel na casa de Jessé com a incumbência de ungir uma pessoa para designá-lo o rei de Israel. Aí olha só o que aconteceu. Vão passando os filhos, um por um dos filhos de Jessé. E aí o Senhor disse assim, porque o Samuel começou a olhar o porte, a estatura, a beleza dos filhos. Então cada um que passava, Samuel, ele estava escolhendo pela aparência, pelo aquilo, ele olhava o porte físico, então ele estava olhando, esse aqui é bom de guerra, esse aqui é bom de entendimento das coisas. Então ele estava indo pela aparência, daquilo que ele via. Aí olha o que Deus fala para ele: porém o Senhor disse a Samuel,
não atentes para a sua aparência. Como diz o ditado, as aparências enganam. Olha lá, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Olha só. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Como o homem vê? O homem escolhe pelo aquilo que é aparente. Só você vê a questão do Nabucodonosor. Lembra quando ele foi escolher os jovens para estar no palácio? Ele falou: eu quero os mais gabaritados, os mais talentosos, os mais sábios. Se escolhe pelo talento e pela aparência. Jovens que não tenham defeito nenhum. Aí vem Deus e fala: eu pego o que é vil, eu pego o que não presta, eu pego o que não é para fazer ser. Mas vamos lá. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Então o homem vive muito circunstancial. Porém, o Senhor olha para o coração. O coração aqui está falando da vida interior, e logo implica isso no nosso caráter, nossas características, se somos honestos, se somos íntegros, e etc, etc. Então aí está a característica da pessoa que Deus escolhe, tá certo? Então perceba, a questão para Deus não é sobre o quanto somos capazes de fazer e mostrar, mas o quanto somos capazes de amar. Irmão, não é sobre o tanto de atividade que eu faço, mas é sobre a dimensão do meu amor, naquilo que eu estou fazendo. Por isso que Jesus advertiu no Apocalipse, mandou uma carta para Éfeso. Eles trabalhavam, tinham muito empenho, mas o Senhor advertiu: eu tenho contra vocês uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Então não é sobre o quanto eu faço, mas sim sobre o quanto eu amo. Porque é possível alguém fazer sem amar, agora é impossível alguém amar sem fazer. Parece que vocês não estão aqui. Escute, ministério não é para impressionar homens. Você não canta para impressionar homens, você não prega para impressionar homens, você não lidera para impressionar homens, você não organiza para impressionar homens, você não intercede para impressionar homens. Ministério não é para impressionar homens, mas para agradar a Deus e ter uma liderança ou serviço que expresse o seu caráter bondoso, cuidador e amável. Então, ministério serve para isso, que à medida que nós estamos servindo, esse serviço tem que expressar o caráter bondoso, cuidadoso, amável, amoroso do nosso Deus. Entenda só que coisa tremenda. E Davi, veja como Deus escolheu ele, não foi pelo talento, embora ele tivesse muito, mas Deus escolheu ele pelo seu coração, pela intenção do seu coração. Existem muitas pessoas que fazem muitas coisas, mas são muito mal intencionados. Há um episódio em 2 Samuel 24, em que uma peste tomou Jerusalém e começou a morrer muita gente, mas estava morrendo muito. E Davi viu, era um juízo de Deus, e Davi viu um anjo com a espada desembainhada que ia devastar Jerusalém. Ele entrou na frente. Ele entrou na frente no sentido de quê? De que ele intercedeu. Quando ele viu aquele anjo, ele ficou apavorado. Imagine você ver um anjo com a espada para destruir, irmão. Ele ficou apavorado com a visão que Deus deu para ele. E aí o que ele fez? Ele pede para tomar o lugar do povo que estava sofrendo esse juízo. E quando ele pede para tomar o lugar, porque ele fala: o que essas ovelhas fizeram? Eles não fizeram nada, cobra de mim da minha casa. Aqui veja, ele está tomando aqui no caso, o juízo está sobre o povo e ele está dizendo: Deus, a questão é minha, foi eu que cometi e eu tomo esse lugar. O que é isso? Olha só, isso aqui é uma expressão do caráter do próprio Deus, do caráter do próprio Cristo, porque o bom pastor dá o que pelas ovelhas? A vida. Jesus não tomou o nosso lugar? Nós não estávamos sofrendo a ira divina, o juízo divino? Jesus falou: deixa eu entrar no lugar deles, deixa eu tomar.
Então veja só, é daí que está a escolha. Toda pessoa que é de caráter aprovado, ele sempre terá o seu coração inclinado a abençoar pessoas, a servir a igreja, a glorificar o nome de Deus. De sorte que, esse que aí no grego é tuton, que melhor traduzido, este. É pronome demonstrativo, usado para referir a alguém que foi mencionado anteriormente. No caso, Timóteo, como uma pessoa rara, distinta, refere-se a Timóteo como uma pessoa de identidade espiritual única, distinta e inconfundível, que o diferencia dos demais que buscavam os seus próprios interesses, conforme vemos no verso 21. Escute, pessoas centradas em Cristo são diferenciadas, aprovadas e movidas pela presença de Deus, buscando a unidade e o bem-estar espiritual da igreja. Glória a Deus. Então essas pessoas que são centradas no Senhor, toda pessoa que é centrada no Senhor, ela vai buscar a unidade e o bem-estar espiritual. E esta centralidade em Deus é que distingue, faz essas pessoas ser diferenciadas, inconfundíveis, ser pessoas espirituais únicas. Que coisa, não? E eu vou ler um texto que fala sobre isso, Atos 15, 22 e 32. Perceba só, então pareceu bem aos apóstolos, apóstolo é a liderança máxima da igreja, ali no caso, e os anciões, que é os presbíteros, também liderança da igreja, e com toda a igreja, então liderança e toda a igreja, pareceu bem a eles, eleger, escolher varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, olha lá, varões distintos entre os irmãos. Então quem olhasse para Judas, Barsabás e Silas, já logo percebiam que eles eram pessoas destacadas, eram pessoas diferenciadas, de uma espiritualidade única, pessoas inconfundíveis. Aí vem a pergunta, no caso, olha só, por que eles eram assim, distintos? O próprio capítulo 15 responde, depois Judas e Silas, que também eram profetas, olha o que eles faziam no meio da igreja. Exortaram, que aqui tem um sentido de consolar, encorajar, e confirmar, que é tornar mais forte, os irmãos com muitas palavras. Perceba que coisa linda. Então, Barsabás, o Judas e Silas tinham testemunho e aprovação do caráter, tanto de toda a liderança quanto de toda a igreja. Veja, eles tinham aprovação, a liderança, os apóstolos, os presbíteros, que é a composição do ministério, e também não só a liderança, no meio do povo, o povo olhava para eles e dava testemunho. Esses aí são diferentes, igual esses aí aqui no nosso meio, tem não. Então olha só, testemunho de toda a igreja e liderança, como eu já tenho muito bem aqui frisado, tá certo? E esses irmãos, em outras palavras, distintos, indica que foi enviado da igreja de Jerusalém o que tinha de melhor para a missão. Eles estão sendo enviados para uma missão, e eu não vou entrar aqui na questão, porque eu quero só abordar essa questão que Deus escolhe pelo caráter e o que distingue uma pessoa, que ele é centrada na pessoa de Jesus, tá certo? Agora perceba só que coisa interessante. O texto diz aí, no verso 32, que você leu comigo, que eles eram profetas, ou seja, o que é um profeta? Pessoas movidas pelo Espírito Santo. E eles faziam o quê? Uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo, no caso como eles aqui, faziam o quê? Eles encorajavam, davam ânimo aos irmãos, e tornaram os crentes mais fortes, mais saudáveis espiritualmente. É isso que significa confirmaram. Então, pessoas centradas assim no Evangelho, que cuidam e promovem o bem-estar da igreja, são diferenciadas.
Acentue isso no seu coração. Quer que Deus te coloque numa missão? Quer que Deus te dê uma tarefa espiritual? Seja distinto. E como que é distinto? Aleluia! Seja um consolador. Seja um promotor do bem-estar. Seja alguém movido pelo Espírito Santo. Que quando alguém olhar para você e disser, com esse aí eu posso contar, porque eu vejo Jesus na vida dele. E eles usaram a palavra deles para quê? Para consolar, para encorajar, para que os irmãos tivessem ânimo. Oh, glória a Deus! É de pessoas como essa que a igreja precisa. É de pessoas como essa que nós precisamos. Que Deus possa dar muito destaque assim no nosso meio. Que aqui comece Deus levantar Judas, não os cariotes, esse não, deixa para lá. O Judas, o Barsabás e Silas, pessoas movidas pelo Espírito Santo. Chomane que saio de rebácia. De sorte que espero, essa palavra já vimos no verso 19, é elpizo, que significa confiar em, ter expectativa, ter esperança, esperar com desejo. Então, ele confia em Deus, ele tem expectativa em Deus, ele tem esperança em Deus, ele espera com desejo, baseado em Deus. Então, não expressa, essa espera, escute, não expressa incerteza fraca, mas expectativa confiante baseada em Cristo. Não é dúvida, mas submissão à vontade soberana de Deus. O apóstolo tem intenção, tem direção, mas somente Deus tem o controle absoluto. Entenda uma coisa, eu vou repetir isso aqui que é importante. Ele tem uma boa intenção, ele tem direção, só que uma coisa que ele não tem controle. Ele não tem controle da situação, porque se ele tivesse controle da situação, ele não estaria onde estava, que era, no caso, num cárcere. Então isso demonstra, tem direção? Tem, ok? Conforme nós vimos aqui. Tem uma boa intenção? Tem, mas o controle absoluto só Deus tem. Isso demonstra que podemos ter planos legítimos, mas Deus é o único Senhor do futuro. Porque às vezes é legítimo o que a pessoa quer fazer, é legítimo o que a pessoa tem intenção de fazer, o que ela planejou, acerca da sua família, acerca da sua própria chamada, é legítimo o que ela quer, entende? É legítimo, só que verdadeiramente não é nós que controlamos o dia de amanhã. O tempo das coisas serem feitas não está na nossa mão. A nossa vida e caminhada não é fundamentada no que vemos, nas circunstâncias, não é fundamentada nisso, mas em quem cremos e confiamos. Porque muitas vezes, se nós formos olhar para as circunstâncias que vivemos hoje, a gente cai. Então nossa vida não está fundamentada nem no momento favorável, nem no momento desfavorável. Não é nisso que está fundamentada a nossa esperança. É sim em quem nós cremos. Quer no momento favorável, quer no momento desfavorável, a nossa confiança sempre está no Senhor. A nossa expectativa sempre está em Deus. E por que a pessoa não pode se iludir? Porque existem pessoas que colocam a esperança no momento bom. Não faça isso, que Jó era o homem mais rico do mundo e se tornou o mais miserável. Entende? Existem pessoas que na Bíblia, estava no fundo do poço como Jeremias, na lama, mas Deus o tirou de lá. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que você não pode, nem um momento ruim pode te deixar para baixo, nem um momento bom pode te deixar acima de Deus. Você tem que ter toda a sua confiança e expectativa no Deus vivo, eterno e todo-poderoso. Veja só que coisa tremenda o que Tiago diz, Tiago 4,14. Ô irmão, digo-vos
digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Pronto, aqui já entende que nós temos uma grande necessidade de confiança em Deus. Veja, o amanhã, de certa forma, estou falando dessa vida comum, da vida do dia a dia, é incerta. Eu e você não temos o controle do dia de amanhã. Nós planejamos, sim, nós idealizamos, vai ser assim, assado. Quantas vezes nós não idealizamos? Esse ano na minha vida vai ser assim. É ou não é? Você vai e coloca a meta, esse ano eu vou fazer, esse ano vai acontecer. Irmão do céu, de repente você fala, não foi nada que eu planejei. Parece que está tudo do avesso, eu tinha planejado assim, ia ser assado. Meu Deus, que luta é essa? A gente não sabe do dia de amanhã. Nós não sabemos. O fato de não termos conhecimento, ciência sobre a realidade do futuro, expõe a total fraqueza humana e a necessidade de confiar e entregar os nossos dias na mão do Deus vivo. Por isso o Salmo 31:15, o salmista diz: os meus tempos, os meus dias eu entrego nas tuas mãos. Está nas mãos de Deus. Se está na mão de Deus, está garantido. Se está na mão de Deus, está seguro. Se está na mão de Deus, descansa, porque Deus sabe o que faz com os seus dias, com a sua vida. A falta de expectativa confiante em Deus, no afã de estarem seguros em si mesmos, os homens têm levado muitos a buscarem saber do futuro por meios espirituais malignos, como aconteceu com Saul. Eu repito isso aqui porque é de suma importância. Lembra o que Saul fez? Deus não respondia por Urim Tumim, que era um meio sacerdotal ali, tá? Não respondia pelo meio profético. Deus não respondia, ele queria uma direção acerca da guerra, acerca da peleja. Deus travou tudo. Ele não ouviu a voz. Deus travou. O que ele fez? Não contente, porque ele está inseguro, ele não sabe do dia de amanhã e ele quer ter segurança. Para ter segurança, o que ele faz? Eu quero saber do dia de amanhã. Eu quero saber do dia de amanhã. Por quê? Porque aquilo está deixando ele ansioso, aquilo está deixando ele com medo, aquilo está deixando ele preocupado. Então o que ele está querendo fazer? Eu quero antecipar o amanhã para mim ficar bem hoje. Agora entende que a nossa expectativa e esperança está em quem? Em Deus e não nas circunstâncias? Aí é onde abre-se uma porta para uma desgraça que muitos entram. Como eu disse, no afã de querer saber do futuro, de saber do dia de amanhã. Por que quer saber do dia de amanhã? Porque não confia em Deus. O fato de ele não confiar em Deus, ele quer ter controle da situação. Como eu não sei do dia de amanhã, como que eu vou controlar o que eu nem sei? Então, quando eu fico sabendo do futuro, ou seja, eu vou dar os meus meios, eu vou fazer os meus mistérios aqui, eu vou dar os meus jeitos. Então, as pessoas, se querem previamente saber do futuro, o que Saul fez? Foi lá buscar a feiticeira, foi buscar os encantamentos. É onde entra cartomante, etc, etc. Existem pessoas que querem saber do futuro porque não confiam em Deus. Agora, pasmem. E até mesmo no meio da igreja, pessoas buscam revelações. Por quê? Por que eles buscam? Uma revelação de Deus, uma palavra profética de Deus, não tem que ser alvo da nossa busca, mas sim de quando Deus quer vir falar conosco. Sim, quando Deus desloca o seu instrumento e fala conosco. Nós cremos e temos visto aqui como é lindo o agir de Deus, dos dons espirituais, mas nós não ficamos atrás disso. Não ficamos correndo atrás de quem tem dom de profecia, de ciência. Não ficamos atrás disso. O dia que Deus quiser levantar um vaso, Ele levanta e leva até você. Se for preciso, Deus faz que nem Ezequias, levou o profeta na casa dele lá. E a mensagem chegou para ele. Agora esse negócio, deixa eu pegar a fila ali para ver se sai uma revelação.
Aí tem pessoa que vai aqui não existe mais isso, praticamente está extinto, né? A palavra de Deus libertou. Mas veja, existem pessoas, eu já vi muito isso. Ele vai numa pessoa, pede oração. Aí, como não saiu a profecia, ele vai lá na pessoa, outra, fala, ora aqui por mim de novo. Antigamente, eu lembro, no começo da minha fé, tinha muito isso. As pessoas estão amadurecendo. E aí tem as missionárias que oram pelos dons e tal. Aí o pastor pedia fazer a fila, ó. Vem para frente quem quer oração. A fila das missionárias lotava. A fila do pastor que só ungia ali, meu Deus, era 2, 3, gato pingado. Por quê? Porque isso só expõe a fraqueza humana, a falta de confiança que as pessoas têm em Deus, porque elas se sentem mais seguras naquilo que elas controlam. Por que elas se sentem seguras naquilo que ela controla? Porque elas querem ser senhor da própria vida. Mas eu não sou senhor da minha vida. Você não é senhor da sua vida. Já há um único Senhor, e esse tem nome, é Jesus. Com a mão direita levantada, diga: Jesus é o Senhor da minha vida. Se é verdade, dê glória a Deus. Então essas pessoas buscam revelações em vez de buscar a palavra e a comunhão com o Espírito Santo. Isso revela um nível de maturidade desastroso e que a mensagem do Evangelho está sendo distorcida. Ter a expectativa confiante em Deus é reconhecer que Ele é soberano e tem a nossa vida na palma de suas mãos, tem a nossa vida sob o seu controle. Tem processos que a gente está passando e não queria estar passando, tem dia que nós estamos chorando e queríamos estar sorrindo, tem dia que nós queríamos estar vivendo um tempo favorável, mas o pau está torando, o chicote está estralando, como diz aí. E aí você quer dar o seu jeito, quer fazer da tua maneira, mas não, a tua expectativa está em Deus, a tua esperança está em Deus, a tua confiança está em Deus. Você não está vendo nada favorável, mas confia em Deus. Parece que está tudo ao contrário, mas a tua vida está na mão. Eba, chama de casa, estame cada vachere clama. Está vendo? Está ali o grande apóstolo de Deus, está certo? Eu espero que vou enviar, mas está na mão do Senhor. Isso aí, quem está no controle é o Senhor disso. Meu Deus. Então diz só de quem espero enviá-lo. Já disse, no caso aí é Timóteo. A palavra enviá-lo é pempo. No grego significa enviar alguém para determinado propósito. Olha que lindo. O objetivo do envio aqui é duplo: trazer notícias a Paulo de como a carta impactou os filipenses. Lembra? Epafrodito foi primeiro, levou a carta. Paulo está preso, está esperando notícias do seu julgamento, do que vai desenrolar o seu julgamento, para depois mandar Timóteo, para Timóteo saber como que a carta impactou eles. Como eles absorveram a mensagem desta carta aos filipenses. Então, esse é o primeiro objetivo, o primeiro propósito pelo qual Paulo está enviando Timóteo. Ele vai lá averiguar como aquela carta impactou a vida daqueles irmãos. Segundo, para que os filipenses fossem animados e informados a respeito do resultado do julgamento do Paulo. Escute, pessoas de caráter aprovado levam e trazem notícias que promovem o bem-estar espiritual. Essa aí era bom você anotar. Pessoas de caráter aprovado levam e trazem notícias que promovem o bem-estar espiritual. Não leve e traz mexeriqueiro não, viu? Porque aqui, olha lá, essa é a função que o Timóteo está tendo, é levar e trazer. Ele é um leve e traz, mas é um leve e traz do quê? De más notícias? Ele é um leve e traz de boas novas. Ele está aqui como uma ponte
ligando o pastor e as ovelhas, entende? Ele está ali como uma ponte, fazendo uma ligação, causando tanto bem-estar para Paulo, que está na prisão esperando o resultado, e tanto trazendo bem-estar para os irmãos que estão com ansiedade, preocupados com o apóstolo. Então esse servo de Deus, onde ele vai, ele causa bem-estar. Se ele vai lá, ele causa bem-estar. Se ele vem aqui, ele causa bem-estar. Oh Deus, essa aqui vai doer, mas vai ser bom. Provérbios 13:17. Um mau mensageiro, aqui mal é perverso, cai no mal, mas o embaixador ou enviado fiel é saúde. Oh, que coisa tremenda isso aqui, gente. A pessoa de mau caráter, ela mente, deturpa informações e não cumpre seu dever com honestidade. Ela combina algo com você e faz totalmente diferente do que ela combinou. E outra, ela mente, olha só, ela distorce informações. Para um ela fala uma coisa, para outra ela fala outra coisa. E geralmente esse tipo de pessoa, eles se vitimizam. Eles sabem encenar. E aí ele pinta como se a outra pessoa que ela está mentindo fosse um demônio. E essas pessoas é terrível, irmão. Isso aí é uma das piores coisas que existe, esse tipo de gente. Eu sei do que eu estou falando. É uma das piores. É um dos piores tipos de ser humano, é o do mau caráter. Esse é horrível, é horrível. Agora escute. Estas pessoas, o mau mensageiro, eles são carnais, são baixos, porque fere e perturba com palavras, calunia e ameaça com promessa de escândalo. Eu não tenho dúvida, alguém já se deparou com situação como essa, de pessoas que pegou, ela estava errada, ainda te conseguiu colocar como errado na situação, e ainda, como ela joga abaixo, você tem caráter, ok? Então você não vai mentir, você vai manter aquela sua postura. Como essas pessoas, mensageiros maus, elas são carnais e perversos, então ela vai criar todo um cenário contrário para te denegrir. E ainda vai tentar jogar sua reputação e seu caráter na lama. São pessoas feridas que ferem, pessoas frustradas que não deram sorte na vida, sorte entre aspas, né? Porque ou a pessoa é abençoada ou não, mas pessoas que não deram sorte na vida, frustradas e querem frustrar outras, e a maior alegria dessas pessoas é ver os outros mal. Por isso que você deve tomar cuidado com quem você divide os momentos da sua vida, porque para algumas pessoas você contar os seus problemas não vai resolver nada, porque ela não vai orar por você, na verdade ela está só alimentando uma alegria de saber que você está mal. Isso é o mal, é o perverso, é o mensageiro mal. Essas pessoas, eu só estou dando um tempo para vocês raciocinarem. Essas pessoas, olha só, essas pessoas, o mau mensageiro, perverso mensageiro, essas pessoas destroem amizades, conturbam lares e famílias e causam mal-estar no meio da igreja do Senhor. Agora, ao contrário desses, o mensageiro, o enviado de caráter aprovado, ele é cura. Isto é, promove saúde espiritual edificando, saúde para a alma, trazendo alívio para a mente e o coração. Aleluia. A pessoa mal intencionada, a pessoa com o caráter deformado, escute, essa pessoa é podridão nos ossos. Essa pessoa, ela causa um mal-estar tremendo. Ela é especialista em tirar a paz e o sono das pessoas. E aí, eles conseguem ganhar pessoas, porque existem pessoas que não têm, né, maturidade, não têm discernimento espiritual, e esse tipo de pessoas, escute o que eu estou falando, como eles jogam baixo, eles sabem ganhar as outras pessoas de uma maneira, eles têm uma lábia fácil, eles sabem, sabe aquele ditado, o caminho das pedras?
Eles sabem como ganhar pessoas. Eles sabem como ganhar pessoas a ponto de prender aquelas pessoas numa teia, sabe, como se fosse uma teia de aranha, e ele ganha aquela pessoa de tal maneira, aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa promove, e ela vai tipo cercando, e a hora que a pessoa se vê nessa teia, ela quer, às vezes até quer sair, mas não consegue, porque a pessoa o cercou. E aí essa pessoa que está cercada acaba se rendendo, porque de alguma maneira essa pessoa é beneficiada por esse mau caráter. Mas a melhor coisa é você fazer, romper com a mesa de Jezabel. Na chama vassoura cominência, não coma na mesa de Jezabel, ainda que você seja um profeta perseguido, sendo alimentado por Obadias com pão e com água, mas não corrompa o teu caráter, não corrompa o teu ministério, não corrompa a sua conduta, dê testemunho do Deus que te chamou. Meu Deus, irmão, a Jezabel sabe travar, ela travou muitos, havia muitos servos de Deus, aí começaram a comer na mão dela, aí se corromperam. Rompe com essa mesa hoje, hein? Não come da mão de Jezabel, não, é melhor ficar no Querite, bebendo água, e os corvos, uracanda, choremécia, os corvos que Deus toca no coração, manda aquele pix abençoado para você, os corvos que vão no supermercado e lembram e mandam uma compra lá na tua casa, o Deus do céu vai cuidar de você. Rompa hoje o contato com esse mau caráter, rompa hoje com a mesa de Jezabel. Quem pode levantar uma das mãos para o céu e começar a encher esta casa de louvor, de glória e adoração ao Deus do céu? Só quem é alimentado pela provisão de Deus, só quem colocou a sua confiança. Sai de raço, quero vai ossúria, emanaração de comanância. Parte B, parte B. Então diz: sorte que espera enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. A palavra logo aí, exaltes no grego, significa em seguida, imediatamente, sem demora. O que Paulo está dizendo aqui? Assim que houver clareza do seu julgamento, se ele foi absolvido, se ele foi condenado, enfim, então a hora que ele tiver clareza, ok, do seu julgamento, Paulo agirá rapidamente no envio de Timóteo. Então, assim que houver clareza, eu ajo rapidamente. Então, sem clareza, não pode agir. Sem clareza, espera. Este advérbio de tempo demonstra tanto urgência na comunicação entre o apóstolo, figura do líder da igreja, e, no caso, a igreja, quanto também discernimento para tomar decisões ministeriais importantes. Olha como que há uma urgência aqui dessa ligação entre a figura do pastor e os liderados. Olha só que coisa tremenda. 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18. Aqui é um outro contexto. Paulo teve que sair, por causa da perseguição, saiu fugido de Tessalônica, e a igreja era composta por novos convertidos. Ele ficou só 3 semanas pregando o evangelho para esse povo. E agora ele estava preocupado com o quê? Satanás vai tentar eles, como eles não têm muita informação, não têm tanta maturidade, então na cabeça dele estava essa ansiedade, essa preocupação. E agora, o que vai ser desse povo? Eles não podem desviar. É isso que ele estava pensando. E aí, nesse meio, escute, ele não está conseguindo ter contato pessoal com os irmãos. E aí, há aqui uma jogada do adversário para tentar o quê? Distanciar o líder das ovelhas. Olha lá.
Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista. Então Paulo falou, a circunstância, essa perseguição que veio, acabou me distanciando só dos olhos, mas não do coração. Está vendo? Olha onde um líder carrega o povo. No coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Ele está dizendo, eu muito desejo estar com vocês, estar em comunhão, estar no meio de vocês, eu quero estar muito com vocês. Agora aqui está a questão, pelo que bem quisermos, essa era a vontade dele, esse era o desejo dele, uma e outra vez, ele tentou mais de uma vez, eu tentei ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Essa palavra impediu tem um sentido de alguém que coloca um impedimento, uma barreira, que corta o caminho, que tira o caminho para você não conseguir passar. Esse inimigo é terrível, irmão. Agora veja isso, o apóstolo considerou que foi obra do inimigo o fato de a congregação separar-se do encorajamento e instrução do seu pastor. Você não pode nunca sair dessa comunicação, encorajamento, para você sempre estar animado. Porque quando você não dá satisfação, começa a ficar distante, é o inimigo te separando do encorajamento. Isso é perigoso. E outra, tanto do encorajamento como do ensino. Irmão, é o que esse texto está nos ensinando. Impedir aqui, conforme eu já disse, significa que Satanás estava atrapalhando e dificultando, tentando impedir Paulo de edificar e ensinar a igreja. A realidade de Deus estar no controle da situação não nos isenta das batalhas espirituais e de buscar o tempo perfeito de Deus para agir. Então, olha só que coisa tremenda. Deus está no controle? Está. O que está acontecendo na minha vida é permissão de Deus? Deus permitiu? Se está acontecendo é porque Deus permitiu. Só que isso não me isenta do quê? Eu tenho que ter a minha participação na batalha espiritual. Há um impedimento, a luta nos ares, o céu está de bronze, as coisas estão difíceis, o negócio está travado, tem coração endurecido, tem línguas maldizentes. Então o que você faz? Vai ficar aí se lamentando, chorando, ai, minha vida não dá nada certo. Não, Deus está no controle da sua vida. Nada vai acontecer com você que Deus não queira. É o que eu digo, sem confiar em Deus não tem como ter uma vida espiritual bem sucedida, não vai dar jeito. A confiança é fundamental, em Deus no caso. Então, nós temos que estar ali guerreando, tá certo? Não é legítimo Paulo querer enviar Timóteo para cuidar do bem-estar da igreja, para levar a informação dele, trazer a informação do povo para ele. Tudo isso é legítimo, mas ele está dizendo, eu estou confiando em Deus, eu estou esperando, eu estou com a expectativa em Deus que eu vou mandar o Timóteo. Mas nesse meio tempo aí, o Satanás está usando pessoas. Ou como você acha que ele coloca impedimento? Ele desce, como na mitologia eles inventaram esse diabo, ele desce com garfo, com tridente, com rabo e com chifre. Não é assim não. Ele usa, a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Às vezes é alguém que até tem um sorriso bonito. Entende como que funciona? Abre o teu olho. A batalha tá ou não está travada por esses dias aí? Tá ou não está complicado o negócio aí? Tá ou não está apertado? É coisa desse sujo. O que ele quer que você pense que não é ele que está agindo, não é ele que está fazendo, que é coisa de homem. Sim, o homem tem a participação dele, o homem que está na carne, mas o Satanás, ele influencia pessoas da carne, ele potencializa pessoas que estão na carne, se tornam instrumentos dele, e aí vai fechando as portas, vai causando perturbação, vai causando tribulação, e aí o que você faz isso? Vai orando que Deus vai quebrar esse impedimento, vai clamando que Deus vai quebrar essa barreira. É baixada labaçu. Quem crê que hoje Deus vai romper essas barreiras aqui?
Olha lá, estou sentindo que uma porta espiritual está sendo aberta aqui. Eu vejo Deus limpando o caminho. Eu vejo Deus tirando os entulhos que Satanás colocou, as tranqueiras que o inimigo botou no teu caminho. Hoje o Senhor envia a sua palavra. Hoje o Senhor envia a sua mensagem e limpa o caminho. Quem crê, adore a Deus por esta palavra. Quem crê que é uma batalha espiritual, quem crê que é uma ação divina da parte do Espírito Santo. Alguém está tentando te amarrar, alguém está tentando te prender, alguém está tentando impedir de você chegar ao seu objetivo, e aí você faz o quê? Mas eu confio, mas eu espero, mas eu tenho expectativa no meu Deus. O meu Deus é que manda em todas as coisas. Se você toma uma pancada do inimigo e aceita, ele vai dar outra. Tomou uma pancada, amarra a cara e fala: não vou dar o passo para trás que você quer não. Tomou uma pancada, o que a Bíblia diz? Resiste, resiste, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Xerecaço. Eu estou contemplando aqui um grande trabalhar do querido Espírito Santo. Eu vejo Deus limpando o caminho. Deus está limpando caminhos. Satanás estava usando circunstância para te atribular. Satanás estava usando situações para te enfraquecer, para de um pingo ele fazer um tsunami, para que de um vento ele formasse uma tempestade. Mas Deus abre os teus olhos nesta noite e diz: quando que eu deixei de ser Deus na tua vida, quando que eu deixei de cuidar e proteger de você, o diabo não faz com você o que ele quer. Você está sob o meu controle. Chamane que saio, abacaçúria manda na bagaça. Se o inimigo, se Satanás está usando um problema de saúde, está usando uma crise financeira, está usando um desacerto na amizade para te atribular, para te atormentar, Deus toma minha boca para dizer para você: hoje eu quebro essa barreira, hoje eu tiro esse impedimento. Macava Xandarás, Uracanta Labaxere me comanai. Toque no ombro do vizinho e diga: Deus está limpando o caminho para você. O bacachai, Terabacome Nerefácia, Pela Canda Labaxéria. E até quem estava sendo usado pelo diabo, Deus tira a influência hoje. Deus quebra essa influência hoje. Deus quebra. Olha Deus quebrando esse laço. Olha Deus desfazendo essa armadilha. Olha Deus desmascarando o adversário. É Deus dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus da tua vida. A estratégia do adversário quer encher a nossa vida de preocupação, encher a nossa vida de tribulação. Para quê? Nos separar. Daqui a pouco você está separando, não ouve mais a mensagem, não ouve mais o ensino, não recebe mais a instrução. Essa é a estratégia do adversário. Uma ovelha que fica longe do seu pastor, e entendendo que o sumo pastor é Cristo, mas Deus tem os seus representantes na terra. Foi Ele que instituiu os pastores, mas você ficar longe do seu pastor é ser uma ovelha, uma presa fácil para os lobos. Então a estratégia dele é te separar. É ou não é verdade, quando você está para baixo, de repente você recebe uma oração da liderança, você recebe
uma oração do irmão, você recebe uma palavra, não, Deus está no controle, Deus vai dar vitória. Isso te renova, te anima. E o adversário quer tirar isso de você. Está vendo? Ó a estratégia dele, vou separar Paulo da igreja, a igreja não vai ser mais encorajada e não vai ter mais um ensino. Que estratégia terrível, não? Então está vendo? Coisas que têm acontecido na sua vida para você não cultuar, para você não congregar. Meu Deus do céu, esses dias, olha que coisa, como que o inimigo é sujo. Um dos nossos irmãos aqui, né, que acabou, foi fazer um negócio, eu tinha avisado, mas aí a pessoa já tinha feito, enfim, e aí entrou num mistério lá, o irmão tomou um golpe de 8 mil reais. 8 mil reais. Réu não é uma cilada do Satanás. Para que isso? Para causar abatimento, para causar tristeza. Ou é fácil arrumar 8 mil reais hoje? Tá brincadeira não. E aí vai acontecer o quê? Olha a estratégia do inimigo. Vai colocar todo tipo de desânimo, barreira. Aí a pessoa não vai conseguir chegar na casa de Deus. Mas vem Deus aqui nessa noite e diz: estou quebrando esses laços aí. Esse impedimento está sendo removido em nome do Senhor Jesus. Mas tem Deus para fazer na sua vida, mas tem Deus para realizar na tua história. Isso não vai lhe prender. O adversário não vai lhe prender nessa situação. Você não está de olho na circunstância, mas você confia no Deus que você serve. Não deixe que um percalço de um dia comprometa toda a sua jornada. Não permita que um ferimento de hoje venha paralisar toda a sua jornada. Não, hoje você pode estar ferido, mas Deus te sara, Deus trata das tuas feridas, você se levanta com mais experiência, com mais força e vai adiante para a glória de Deus. Vamos lá? Então, logo que tenha provido. A palavra tenha provido é aforal no grego, que significa descobrir, ficar sabendo algo a respeito de. Então Paulo não age precipitadamente. É muito importante você observar isso. Paulo não age precipitadamente. Ele demonstra prudência, sensibilidade espiritual e dependência total de Deus. Esta palavra é usada pela Septuaginta. Septuaginta é a tradução do hebraico, do texto original hebraico para o grego, tá bom? É a tradução grega do hebraico. Então, historicamente, é muito importante para nós a Septuaginta. Então, esta palavra é usada pela Septuaginta em Jonas 4:5. Para descrever como Jonas sentou-se em seu abrigo para esperar e ver o que aconteceria. Veja, Paulo está esperando para ver o que vai acontecer e depois mandar Timóteo, assim que ficar sabendo do seu julgamento. Então, é no mesmo sentido que essa palavra é usada em Jonas aqui, ó, olha só. Então, Jonas saiu da cidade, ó, e assentou-se ao oriente, guarde essa palavra, ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana, um abrigo, uma tenda, e assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ele está esperando para ver o que vai acontecer, qual é o resultado. Esse é o mistério. Aqui vai uma aplicação para nós. Oriente, como local onde o sol nasce, representa a vinda da glória de Deus. Sempre quando fala da presença de Deus vindo, sempre tem a direção, o Oriente. E isso nós vemos, só cito um texto, Ezequiel 43:2, que diz: eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente. Ou seja, espere Deus se manifestar na sua causa gloriosamente. Não haja no seu tempo, da sua forma, se abrigue no esconderijo do Altíssimo e descanse à sombra do Onipotente e veja o que Ele fará. Pastor, eu estou num impasse tremendo aqui. Estou preocupado com uma causa. Os
os teus filipenses, pode ser o teu casamento, pode ser a tua família, pode ser o teu emprego, sei lá. Qual é o teu filipenses hoje aqui? Agora é aplicação, ok? Não sei. E aí você está de mãos atadas, ok? Sem saber, ou sem poder fazer algo, que você está de mãos atadas e está ali na espera, confiando em Deus. Então o que você... Veja, você não pode sair agindo como um doido. Agora eu vou fazer assim, já que não veio no meu tempo, já que não foi do meu jeito. Não faça isso. Olha lá, espere e veja com nitidez. Espere e veja com clareza. Porque, olha o que Jonas está fazendo. Assentou-se ao oriente. Então essa é a aplicação. Espere até você ver a glória. Espere até Deus se manifestar. Não mova uma palha sem que Deus primeiro manifeste. Não sei o que eu vou fazer, então não faça. Faça o quê? Aí vale aquela palavra que eu já citei. Alguém disse isso, não sei de quem é a frase, mas alguém disse: enquanto o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus é que trabalha. Tá certo? Então, você espera, mas espera como? Passivamente? Não, ativamente. Espera orando, espera fazendo a obra, espera caminhando. E aí você vai esperando, olha lá, você fica assentado, alguém está esperando, mas como? A glória de Deus vai se manifestar. Você tem que ter essa expectativa, a qualquer momento a glória de Deus vai se manifestar. Agora, fala a verdade, se tem uma coisa que é horrível, é esperar. É ainda mais quando você está no perigo, ainda mais quando você está no meio de um turbilhão de coisas, aí fala para você esperar ainda, mas é isso aí, não tem o que fazer. O pau está quebrando para todo lado, vento soprando, água no barco, tsunami, tufão, vulcão, tudo em erupção. E aí o que você faz? Deus não falou nada, o que você faz? Espera. Esse espera é o quê? É uma espera, uma expectativa de que Deus vai agir. Então você confia no que Ele vai fazer. Isso é esperar. Não é alguém que está ali desesperado sem saber o que vai fazer. Não, você está olhando para o Oriente. A qualquer momento a glória vai apontar. A qualquer momento Deus vai agir. Deus vai se manifestar. E aí você vai ter clareza do que você vai fazer. E enquanto você aguarda a glória, se esconda no esconderijo do Altíssimo. E descanse na sombra. Porque esse deserto causticante requer uma sombrinha. Vai para o teu esconderijo. Vai para a tua cabana. É Deus. Deus é tua tenda. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente na angústia. É Deus. Assim, quando nós assim esperamos, a nossa ação será proveitosa e não desastrosa. Porque se eu me precipitar, agir sem ter clareza do que eu devo fazer, é por isso que nós temos que entender que o tempo e a maneira de agir sempre vai ser do Senhor. A partir do momento que eu me precipito, eu tomo a frente de Deus e faço o que Deus não falou para mim fazer, falo o que Deus não falou para mim falar, vai ser desastroso, não vai ter proveito. Agora, espera o teu julgamento, espera sair a tua sentença. Qual que é a sentença? Permanece na prova ou sai dela? Eu creio. Como Paulo, qual que era a fé dele? Eu estou aplicando, qual que era a fé dele? Eu creio que eu vou sair e vou lá. Creia também que você já está para sair dessa situação aí, ó. Creia, confia. Aleluia. Não vai enfiar os pés pelas mãos, não. Por isso que o tema da mensagem é entre o esperar e o agir. Vamos para a parte final. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Negócios aí é perir a respeito de. Refere-se às coisas sobre a situação jurídica dele. Então Paulo não tem, olha só que interessante isso aqui, ó. Ele não tem uma revelação profética sobre cada detalhe de sua vida.
ele analisa as circunstâncias e planeja com sabedoria. Entende? Até para um homem, eu estou falando de um homem que foi no terceiro céu, havia uma névoa diante dele que não deixava ele enxergar o futuro. Eu estou falando de um homem que Cristo apareceu para ele, mais de 3 vezes Cristo apareceu para ele, meu amado. Apareceu na sua conversão, Deus mandou anjo. Irmão, ele estava lá em Atos 28, um anjo apareceu. Em Atos 18, quando ele estava em Corinto, o próprio Cristo apareceu. Deus não mandou profeta não, eu estou falando do Cristo aparecer para ele numa visão. Um homem que viu Jesus mais de uma vez. Esse mesmo homem não sabe do dia de amanhã. Esse mesmo homem, mesmo ele vendo Cristo, isso não o isenta de ele ter que confiar. Isso não isenta de ele ter dia não saber o que ele vai fazer. Isso serve de consolo para nós, ok? Então, aqui, pega isso aqui. Eu repito aqui que é importante. Então, ele não tem uma revelação profética sobre cada detalhe de sua vida. Ele analisa as circunstâncias e planeja com sabedoria. Oh, glória a Deus. Então, começa a analisar a sua situação que você está vivendo. Vai fazendo uma análise. Porque quando a gente para pensar, nós vamos começar a ver que Deus tem sido muito bom conosco. Você vai ver que o que você está passando, muitas vezes é nada perto do que pessoas estão passando. E aí Deus vai esclarecendo você. E às vezes a gente está reclamando de bucho cheio, como diz, né? Aí você fala, meu Deus, Deus tem sido tão bom comigo. Na verdade, isso aqui que eu estou passando é muita coisa não. Tem gente que analisa. E aí dentro dessa análise sincera que você vai fazer, do ponto de vista espiritual, e aí o que você vai fazer? Você vai planejar com sabedoria. E aí vem a pergunta, o que é a sabedoria? Como disse Barclay, teólogo, acerca da sabedoria. Olha o que é sabedoria. Cristo dá aos homens a habilidade de ver as grandes verdades da eternidade e de solucionar os problemas que surgem a cada momento da vida. Então vamos lá, traduzindo para vocês. O crente não anda pela perspectiva terrena. A perspectiva de vida dele é celestial. Estou aqui de passagem. Não estou nesse mundo, mas não sou dele. O meu negócio é com Deus. Ou seja, até as provações são limitadas e elas são transitórias, mas a glória é permanente e duradoura. E agora Deus, através, dos ensinamentos de Cristo, da vida de Cristo, Ele vai nos dando a capacidade de solucionar os problemas que surgem a cada dia. Então, quando nós vamos analisando a vida do Senhor, nós vamos ouvindo os princípios de Deus, da palavra, e aí nós vamos tendo o quê? A solução. A solução vai instalando na nossa vida. A solução vai aparecendo aqui nessa noite mesmo. Essa noite está sendo marcada pela solução de Deus. Aleluia! Deus está solucionando muitas coisas hoje aqui, tá? A Bíblia nos ensina a planejar com sabedoria. Por isso que temos que orar por ela, pela sabedoria. Lembra que Salomão pediu? A única coisa que ele pediu para Deus. Deus falou, pode me pedir o que você quiser. Sabedoria para discernir. Sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Está vendo só? Ele está querendo saber como fazer, de que jeito fazer, a hora certa de fazer. É isso que nós precisamos. Salmo 90, 12. Leia comigo, 3, 2, 1. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração. Contar os dias para alcançar o coração sábio não é matemática não, a Bíblia não está falando para você fazer matemática não, mas viver com o propósito de exaltar a Cristo, servir a igreja e buscar os perdidos e alinhar as nossas ações com a vontade de Deus. O que eu estou fazendo está alinhado com o que Deus quer para a minha vida? Essa decisão que eu vou tomar está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida? Coração sábio é isso, coração alinhado à vontade de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus está nos dando sabedoria.
sabedoria para viver de forma que Cristo seja exaltado, sabedoria para servir a igreja, sabedoria para ir em busca das almas perdidas, sabedoria, coração alinhado à vontade do Senhor. Glória a Deus. E eu encerro esse estudo dizendo: o servo de Deus não vive pela pressão das circunstâncias, mas submete sua vida e seus planos à vontade do Senhor. Espera clareza antes de agir e age imediatamente quando Deus revela. Depois que Deus revelou, aí ele não vai ficar mais na espera não, aí ele vai para ação. Aí ele vai para cima. Que tem pessoa que Deus revela e fica lá parado. Não, agora Deus revelou, agora você tem nitidez, vai para cima. Vai para cima desse mistério aí, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, creia que Deus está esclarecendo muitas coisas. E para algumas pessoas, pastor, eu estou naqueles dias, eu estou do mesmo jeitinho aí, ó, naquela fase da espera tremenda, e eu já está me dando impaciência, está me saindo até umas coceiras aqui, pastor. Quem tem psoríase sofre com essas coisas, quando o emocional tá abalado, aparece mancha no corpo, é assim ou não é? É, aleluia. Mas a sua confiança, a sua expectativa está naquele que está assentado no mais alto e sublime trono. Lamande comenência lavassubre comanai. Há circunstâncias que estão fazendo pressão. Há pessoas que estão aqui feito uma panela de pressão, sabe? Que vai a ponto que você fala: eu vou explodir, eu não vou aguentar. Vai. Há uma graça sobre você, há uma unção sobre você, há uma presença poderosa sobre você. Aleluia, aleluia. As palmas louvem ao Senhor.